Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Boa noite. Vamos correr. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois desse louvor maravilhoso. Tem 3 dias que eu estou chorando, só porque o Senhor é bom. Aí eu oro e choro e falo, Senhor, como o Senhor é bom. E choro, e leio a Bíblia e choro de novo, como o Senhor é bom. Não é verdade? 2 Crônicas, capítulo 20. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Terminamos aqui. Senhor, fala aos nossos corações, precisamos ouvir a Tua voz, estamos sedentos por Ti. Pai, me ajude a pregar a Sua palavra com clareza, que dos meus lábios não venha sair nenhuma palavra que vai ferir o coração dos Teus filhos, que da minha boca, ó Deus, venha sair somente o que vier do Senhor e o que for em exatidão com a Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero falar sobre depender. Aprenda a depender. A gente já usou muito essa frase assim, nossa, só Jesus na sua causa. A gente fala muito isso, né? Talvez até por hábito mesmo. Às vezes as pessoas nos contam alguma coisa e a gente fala assim, nossa, meu irmão, é só Jesus na sua causa. Mas você já reparou que a gente fala isso com um tom de tristeza? Um tom assim, nossa, é só Jesus na sua causa. A gente nunca disse assim, nossa, meu irmão, é só Jesus na sua causa. Na verdade, é assim que deveria ser. Porque quando Jesus entra, é um ótimo sinal. A situação vai ser resolvida. Mas nós dizemos isso porque depender é muito difícil. Depender é muito difícil. Nós aprendemos desde muito cedo a sermos independentes. Nós aprendemos desde muito cedo que a independência faz parte, é um processo, talvez até instintivamente. Vocês já viram criança passeando com o pai ou com a mãe no shopping, na rua? E às vezes o pai pega a mão e a criança larga a mão porque ela quer andar sozinha, porque ela acha que ela já é independente. Somos nós. Nós somos assim com o Senhor. Ele quer pegar na mão da gente e a gente às vezes solta e fala assim, não, Senhor, me deixa, eu sou independente. Porque a dependência implica em entendermos que não é do nosso jeito. Implica em entendermos que não é no nosso tempo. E isso é difícil. Depender é difícil. Porque quando a gente depende de um outro, a gente precisa entender isso. Não é do nosso jeito e não é do nosso tempo. E a gente, na maioria das vezes, tem pressa, não tem? A gente, na maioria das vezes, a gente quer resolver do nosso jeito, no nosso tempo. Depender de mim é ruim. Mas eu vim te trazer uma notícia que depender do Senhor é maravilhoso. E que a gente precisa aprender a depender do Senhor. E que a gente precisa desconstruir essa imagem negativa que a gente tem acerca da dependência, porque depender do Senhor é bom. Depender do Senhor é muito bom. Tem uma música que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que a música ela vai falar assim, não tenha sobre ti
um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é muito mais fácil a gente descansar no Senhor e depender do Senhor? E a gente vai aprender com essa história de Josafá que a gente acabou de ler. Rei Josafá, rei de Judá. Ele estava prestes a enfrentar uma situação em que, se nós estivéssemos lá, nós certamente diríamos para ele assim: Rei Josafá, é só Jesus na sua causa. O texto vai nos dizer que 3 povos se unem. E está vindo contra Josafá, está vindo contra o reino de Judá. E a outra notícia era: olha, eles estão vindo, mas eles já estão perto. Eles já estão próximos. Era só Jesus. O texto vai nos dizer que ele temeu e que ele ficou alarmado. Mas o texto também vai nos dar uma outra notícia, que assim que ele fica alarmado e teme, ele começa a buscar o Senhor. É a primeira atitude dele. Ele proclama um jejum em toda a congregação, é isso que fala o texto que nós lemos. Ele busca o Senhor, ele convoca todo mundo, traz todo mundo e nós vamos jejuar, vamos começar a orar e vamos buscar ao Senhor, porque é dele que vem a resposta. Essa foi a primeira atitude de Josafá. Ele não chamou seu exército, ele não pegou papel e caneta para poder tentar elaborar um plano contra esses 3 exércitos que estavam vindo sobre ele. Não. Ele busca o Senhor. Sabe por que ele busca o Senhor? Porque ele aprende com o que ele já tinha feito no passado. Deixa eu te contar rapidinho o que acontece lá no capítulo 18 com o rei Josafá. O rei Josafá, ele se aparenta com Acabe. O pastor pregou aqui sobre Acabe, entre os piores reis de Israel. Ele se aparenta com Acabe, e então ele vai a uma guerra contra Ramote de Gileade com Acabe. Abro um parênteses para te falar que a guerra não era dele, não tinha nada a ver com ele, mas ele resolve ir com Acabe. Então o profeta Micaías anuncia para eles: olha, isso aí vai terminar em desgraça. Ele não dá ouvido à voz do Senhor e vai com Acabe. Meus irmãos, foi uma derrota, foi um fiasco. Sabe por que Josafá não morreu? Porque o texto lá no capítulo 18 vai nos dizer que ele clama ao Senhor. E Deus teve misericórdia da vida dele. Ele já tinha aprendido o quão ruim era não dar ouvido à voz do Senhor. Então aqui ele resolve fazer diferente do que ele havia feito. Ele resolve buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quando nós não consultamos ao Senhor, nós corremos o risco de resolver as questões do nosso jeito e do nosso modo, e a gente acaba arrumando outros 90 problemas para a vida da gente. Porque o Senhor tinha uma outra maneira de resolver esse problema, de resolver essa questão. Então Josafá, no decorrer dos versículos, ele faz uma oração. E ele lembra ao Senhor das promessas. E lá no verso 19, tem uma frase linda, ao finalzinho já da oração, e ele vai falar: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Primeira coisa que ele faz é quando ele se coloca diante do Senhor para buscar. Ele admite a sua incapacidade e ele fala assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho força para fazer, mesmo que eu soubesse o que fazer. Mas uma coisa eu sei: os meus olhos, eles estão postos em ti. Os nossos olhos estão andando aonde? Nas notícias da TV? Nas notícias do jornal? Será que os nossos olhos estão naquele laudo que o médico já te deu? Será que os nossos olhos já estão naquele documento que o advogado já te deu? É assim. Coloca os seus olhos no Senhor. É um convite que eu te faço nessa noite. Eu não consigo ler esse versículo e não lembrar de Mateus, quando vai falar acerca de Pedro. Pedro andando sobre as águas.
E o texto vai nos dizer que quando ele repara o vento, ele começa a afundar. Será que nós temos reparado o vento e tirado os nossos olhos do Senhor? Será que nós temos observado tanta coisa e ouvido tanta coisa que por um momento nós nos esquecemos de olhar para o Senhor e entender que a nossa resposta vem dele e que a palavra final é dele e que tudo vem dele? Volte os seus olhos para o Senhor. Ou você repara o vento, ou você coloca os seus olhos no Senhor. Volta os seus olhos para o Senhor. É o que eu quero te encorajar nessa noite. Mas manter seus olhos em Deus não significa nós entregarmos e dizermos assim: Senhor, eu coloco nas suas mãos e pronto. Não. Colocar nas mãos do Senhor significa: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, mas o Senhor vai me ajudar a caminhar, porque eu preciso prosseguir, eu não posso parar, eu preciso continuar avançando. E nós vamos ver que isso acontece aqui com Josafá. Nos versos 14, ele vai dizer o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. O nosso Deus responde. A primeira atitude de Josafá foi buscar ao Senhor. E o nosso Deus sempre responde. E a resposta veio. A resposta veio através de Jaaziel. E a resposta do Senhor chegou. E ela vem encorajando o povo e dizendo: não tenham medo, não fiquem com medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Porque a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. O texto fala duas palavrinhas que parecem que elas se desencontram. Ele vai falar que eles não vão precisar lutar, mas ele vai dar uma informação logo em seguida, dizendo que esse povo precisaria sair para enfrentar os seus inimigos. Outras traduções vai dizer assim: amanhã descereis contra ele. Mas, Senhor, a gente não vai precisar lutar, mas a gente vai precisar enfrentá-los. Como é que a gente enfrenta sem lutar? Como é que isso acontece? O problema é que a gente acha que sempre o enfrentamento requer luta. Mas a gente esquece que o Senhor já venceu a nossa luta por nós. Que nós precisamos só enfrentar, que nós precisamos passar por aquilo. Nós precisamos ficar frente a frente com aquela situação, mas que o Senhor já a venceu por nós. O que o Senhor estava dizendo era: olha, eu luto por vocês, mas vocês precisam sair para enfrentar os inimigos. Lá em Efésios 6, nós somos orientados a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É assim que está lá em Efésios 6. Mesmo que não seja preciso um enfrentamento físico, uma luta física, se revista da armadura do Senhor e vai enfrentar o seu inimigo, porque o Senhor já te deu a vitória e Ele já lutou por você. Você não precisará lutar, essa luta o Senhor já venceu por você. O problema é que às vezes nós estamos lutando uma luta que não é nossa, uma luta que é do Senhor e que Ele já disse: olha, essa luta é minha, eu já venci por você, você só precisa enfrentar e passar por ela. E a gente ainda assim insiste em enfrentar. E nos versos 18 e 19, vai falar a respeito de um feito lindo. O texto vai dizer que Josafá e todos os moradores começam a adorar ao Senhor depois dessa resposta que ele lutaria pelo povo. Aquele povo começa a adorar ao Senhor. Josafá e todo o povo começa a adorar ao Senhor. O que me chama a atenção é que eles ainda não tinham visto a vitória, certo? Até então o Senhor só havia contado para eles que essa luta não era deles. Isso é dependência, é crer na palavra do Senhor, mesmo que os seus olhos ainda não tenham visto.
O Senhor já havia dito para aquele povo, olha, eu vou lutar por vocês. Josafá só recebeu e já começou a adorar. Ele só recebeu e já falou, vamos adorar. E aquele povo começa a adorar e Josafá começa a adorar. Isso é independência. No verso 20, verso 21, lembra que no verso 17 eu disse que eles precisariam enfrentar os inimigos e não lutar contra os inimigos? E aqui no verso 17, e aqui no verso 20, desculpa, vem a estratégia. Olha a estratégia. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando. A canção era essa: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha o que estava acontecendo. A estratégia foi a seguinte: olha, nós vamos enfrentar esses inimigos, mas ao invés da gente colocar guerreiros à frente, flecheiros, homens armados com espadas, não. Vão pessoas à frente, cantores à frente. Talvez tivesse algum instrumento, não sei, imagina, um tamborim, outros instrumentos da época, eu não sei porque o texto não fala. Mas o fato é, eu não sei a melodia, mas a letra era: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o exército atrás, e os cantores na frente: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Imaginem, eles estavam indo encontrar 3 exércitos poderosos. Os guerreiros ficaram para trás. E aquele povo na frente começando a adorar, deem graças ao Senhor. Meus irmãos, deem graças ao Senhor. A gente diria assim, deem graças ao Senhor, por quê? Eles vão dar de cara com 3 exércitos extremamente armados. Deem graças ao Senhor, esse povo está ficando louco. Estratégias do Senhor. Nós não compreendemos, mas o Senhor os tem. E é perfeito. E é perfeito. Josafá busca um direcionamento de Deus. E Josafá teve resposta. E ordena o povo a cantar e não a guerrear. Toma posse da palavra do Senhor para você nessa noite. Se o Senhor já te disse, já comece a declarar a sua vitória e a dar graças ao Senhor. Porque Ele já te disse, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. O que Ele disse, Ele é fiel e justo para cumprir. No tempo certo, isso vai se cumprir. Quando você não sabe o que fazer, meus irmãos, faça como Josafá. Busque ao Senhor, porque as estratégias divinas, elas aparecerão. As estratégias divinas, elas vão aparecer. A diferença é que talvez você esteja planejando um guerreiro à frente. E o Senhor não esteja planejando um guerreiro, o Senhor esteja planejando um cantor à frente. No verso 22, vai nos dar o reflexo dessa cantoria desse povo. O texto vai nos dizer que quando eles começam a cantar, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha o que acontece lá. Eles estão a caminho, porque é o que o Senhor ordenou. Vocês vão encontrar com eles. E o exército está lá. Enquanto eles vão cantando pelo meio do caminho, porque o Senhor já havia dado a vitória para eles, e eles se apoderaram daquilo, esses 3 exércitos foram confundidos de tal forma que 2 deles se unem para atacar o terceiro. E depois que exterminaram esse terceiro, os outros 2 começaram a se atacar. No final das contas, esses 3 exércitos foram destruídos por eles mesmos. Ou melhor, pelo Senhor, mas por eles mesmos no sentido de que eles lutaram contra eles mesmos. Eles foram contra o reino de Judá. E o Senhor os confundiu por meio do louvor. E esse povo começou a se atacar, de maneira que não sobrou nenhum do exército. O texto vai dizer que não sobrou nada. Nenhum. Ninguém nem para contar essa história depois. Eles então passam dias recolhendo os espólios daquela guerra.
E o texto vai dizer algo que me impressiona, vai dizer que eles voltam para casa com alegria. Eles voltam para casa com alegria. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, e que a gente escuta tanta notícia, a gente escuta tanta coisa, e que nós às vezes esquecemos de olhar para o Senhor. Às vezes nós nos esquecemos que a resposta vem dEle. Às vezes nós nos esquecemos que Ele é o autor da vida e que Ele tem domínio sobre todas as coisas. E que tudo está nas mãos do Senhor. E que assim como esse povo que volta para casa com alegria, no final de tudo isso, nós também sentiremos alegria. Não empreenda seu esforço, meu irmão, desnecessário em uma luta que não é sua. Porque o Senhor já te disse que daria vitória e que lutaria por você. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar no Senhor. Deus não se esforça mais para curar um paralítico do que Ele se esforçou para criar o mundo. Pode ter certeza que eu vou usar a palavra esforço porque eu não tenho outra palavra para designar. Mas Deus não se esforça mais para livrar a humanidade dessa pandemia do que Ele se esforçou para livrar, para criar qualquer outra coisa. Ele não se esforça mais, Ele não precisa de um esforço maior, porque é o mundo inteiro vivendo uma pandemia. Ele criou o mundo. Ele criou todas as coisas. Ele curou o enfermo. Ele expulsou demônios. Ele não se esforça mais para nada. O esforço é o mesmo. Não tenha sobre você nenhum cuidado. Apresente tudo diante do Senhor. Porque qualquer cuidado que nós quisermos ter sobre a nossa vida, nós não daremos conta. Nós não daremos conta. Apresente tudo diante do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Ainda que tudo pareça que esteja fora do controle, uma bagunça, esteja certo que as coisas nunca saíram do controle do Senhor. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Vou fazer uma breve oração. Isaías 59 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, não há força em nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nós cremos na Sua promessa. Tira do nosso coração toda aflição, tira do nosso coração toda tristeza, tira do nosso coração toda angústia, todo medo. Nos ajude, Senhor, a enxergar os Seus milagres, nos ajude a enxergar, Senhor, as Suas promessas. Pai, nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Nos ensina nos momentos de angústia e de aflição buscarmos mais ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a orarmos mais. Nos ajude, Senhor, a dependermos e confiarmos 100% no Senhor. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e a reconhecer quando o Senhor disser que essa guerra é sua. Nos ensina a descansar em Ti. Nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a crer, Senhor Jesus, que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Aleluias. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. De pé, irmãos, para encerrarmos. Nós glorificamos ao Senhor por Sua palavra, que nos encoraja a crermos, a colocarmos os olhos no Senhor. O interessante, de tantas coisas interessantes que ouvimos aqui hoje, mas a principal delas é isso, é onde estão os nossos olhos, para onde temos olhado.
Nossa, eu estou vendo ali a Jussara, quando ela pregou aqui, ela falou sobre isso, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E hoje a Débora também fala sobre isso, de colocarmos os olhos no Senhor. Eu recentemente, eu indico aos irmãos, eu li um livro, né, que é o Cristo, o Coronavírus e Cristo, do John Piper. E nesse livro do Piper ele fala sobre como precisa ser a nossa fé nesses dias. E é muito sobre o que foi falado aqui. É crermos que o Deus que tem poder de parar o coronavírus, se Ele quiser, é o mesmo Deus que tem poder de preservar a nossa alma durante o coronavírus. Então Ele é soberano. Ele pode tanto parar o coronavírus a hora que Ele quiser, mas Ele também pode decidir, permitir que continue até quando Ele queira, mas durante esse tempo continuar preservando a nossa alma, porque Ele controla todas as coisas. É nisso que cremos, a nossa vida está nas mãos dEle, nós vivemos porque, como Paulo fala lá no seu discurso aos atenienses, nele vivemos, por Ele nos movemos, é nele que respiramos, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, né? E nesse mesmo livro, o Piper tem uma frase fantástica, ele diz que todo homem é imortal, até que ele tenha cumprido o propósito de Cristo para ele. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Nós precisamos ser vigilantes. Eu acho interessante o ponto que a Débora citou e caminhou, falando sobre Deus deu a vitória, mas eles precisavam fazer algo. Isso desperta em nós a prudência, tem parte que é nossa, a nossa atitude, mas nós sabemos que Deus não falha, a parte do Senhor Ele cumprirá, tem cumprido, tem nos preservado e nós o glorificamos por isso. E ainda, como diz Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ele pode nos livrar da fornalha. E ainda se Ele não quiser nos livrar da fornalha, ainda assim nós iremos adorá-lo. Ele é o Senhor da nossa alma e é nele que cremos. Feche seus olhos, Deus. Obrigado por essa noite, Deus. Saímos dos nossos lares. Quem sabe alguns aqui vieram direto do trabalho. Nós chegamos aqui, Deus, cheios de expectativas, mas nós não sabíamos, Deus, que o Senhor tinha para falar ao nosso coração palavras tão doces, tão encorajadoras, que nos desperta, Senhor, a crermos ainda mais. Deus, essa peleja, ela não é nossa, ela é do Senhor. Nós estamos enfrentando, Deus, um inimigo invisível. Ó Deus, os homens são limitados, a ciência se mostra limitada, os poderes políticos se mostram limitados, o dinheiro se mostra limitado, a saúde humana é limitada. Portanto, Senhor, é do Senhor essa guerra. Nós confiamos em Ti, nós colocamos os nossos olhos em Ti, Deus. Estenda as mãos, Senhor, sobre as nossas lutas maiores e as nossas lutas particulares, as nossas questões familiares, as nossas questões dos casamentos com os filhos, as nossas lutas financeiras, a nossa saúde. Senhor, em nome de Jesus, Deus, os nossos sonhos, objetivos, tantas coisas, Deus, que nós entramos no 2020, ó Deus, crendo e clamando ao Senhor, dependendo, ó Deus, que essas coisas acontecessem, mas de repente tudo virou de cabeça para baixo. Senhor, ainda assim nós continuamos crendo que o Senhor está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós, ó Deus, depositamos em Ti a nossa confiança. Eu te peço, ó Deus, dai-nos um restante de semana abençoado. Continue, Senhor, nos guardando, nos livrando. Livra-nos de assalto, de acidente. Livra-nos, ó Deus, de toda a maldade do tempo presente, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um. Que retornemos, ó Deus, aos nossos lares, como foi dito e pregado aqui nessa noite, Deus. Como aquele povo voltou para casa cheio de alegria, que possamos também retornar, ó Deus, para a nossa casa, cheios da alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. É o que cremos em nome do Senhor. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor.